Olá pessoal, vamos a mais uma correção comentada, a nossa última correção. Aqui eu fiz um vídeo só, com toda a correção aí, com a correção, toda a parte do substantivo, tá? Então, ficou uma correção, eu não dividi por atividade, toda a correção, todos os exercícios da parte do capítulo do substantivo estão aqui. Então, vamos lá. O primeiro exercício, ele pedia o exercício 10, da página 80, ele pedia, leia a tirinha, né? Então, tinha uma tirinha, e ele pedia para vocês identificarem e transcrever aquelas palavras que foram substantivadas. Então, vamos entender aqui. A tirinha diz assim: isso é um absurdo. O mal está sempre vencendo o bem. Isso não é certo. Me recuso a continuar participando dessa situação. Lucas, pode vir comer seu espinafre ou nada de videogame. Aí o Lucas diz, né? Nessas horas, o bem não tem argumentos. Então, o que ele pedia aqui para nós fazermos na atividade? Ó, na tirinha, há duas palavras que normalmente são classificadas como substantivo, mas no contexto foram substantivadas, né? Não são classificadas. Transcreva essas palavras e explique como ocorreu o processo de substantivação. Então, vamos lembrar lá, o processo de substantivação é quando uma palavra que não seja substantivo, ela torna-se um substantivo porque ocorreu o processo de substantivação dessa palavra. Então, vamos entender aqui. Quais são essas duas palavras? Aqui, ó. Mal, bem. Mal e bem, usualmente, elas são classificadas, elas são advérbios. Advérbios de afirmação e de negação. Mas aqui, quando eu anteponho, ó, o artigo o antes desse advérbio, o artigo o, artigo definido, singular masculino, quando eu coloco antes do advérbio, eu acabo substantivando essa palavra. Então, ela deixa de ser um advérbio para tornar-se um substantivo. Olha lá a resposta. Os termos substantivados na tirinha são mal e bem, usualmente classificadas como advérbios. Essas palavras assumem a função de substantivo pela anteposição. O que é anteposição? É porque eu coloquei antes da palavrinha mal e da palavrinha bem o artigo definido singular masculino. Ok? Então, essa é a nossa primeira parte da correção. Continuando, a nosso exercício 11. Leia o seguinte trecho. O olhar dela me encantava. Seu andar era leve como a de um anjo, despertando a atenção por onde passava. Os corajosos a encaravam. Os covardes apenas observavam seu passar por entre a multidão, sem forças para o encanto de seus olhos. Os olhos mais doces que já vi passar, olhos que falavam por si só, e, como seu falar, enfeitiçavam todos os passantes da avenida. O que ele quer aqui, galera? Que vocês transcrevam pelo menos 3 casos de substantivação e em seguida identificar a classe gramatical a qual originalmente os termos pertencem. Então, igual o outro, ele quer que você identifique pelo menos 3 casos de substantivação, identificar qual era a classe gramatical que ela tinha e explicar como ocorreu o processo de substantivação. Então, vamos lá. Ver se eu consigo. Aqui, ó. Então, vamos lá. São casos de substantivação. O verbo, as palavras, né? Andar, olhar, passar e falar. Esses termos, originalmente, elas são verbos, mas aqui ela assume a função de substantivo. A palavra, os adjetivos, ó, corajosos e covardes, que também são adjetivos, mas aqui assumiu uma função substantiva. Então, andar, olhar, passar e falar, verbos. Por que são verbos? São palavrinhas que indicam ação. Corajosos, covardes, estão indicando o que? Uma característica.
adjetivo. Porém, aqui eles foram substantivados. De que maneira? No caso de olhar, corajosos e covarde, a substantivação se deu pela anteposição, ou seja, eu coloquei antes o artigo o olhar, né? Os corajosos ou os covardes, os covardes. Então aqui o olhar, os corajosos, os covardes. O que eu fiz? O que aconteceu? Ocorreu a anteposição de um artigo, ou seja, antes dessas palavras, desses termos, eu coloquei um artigo definido, singular ou plural, masculino. Já no caso de andar, passar e falar, lembra? São verbos, mas aqui eles foram substantivados. O que aconteceu? Antes teve um pronome possessivo. Então, olha lá. Seu andar era leve. Seu andar era leve. Seu falar. Então, antes de qualquer palavra que pertence a qualquer classe gramatical, se eu colocar ali um artigo, um pronome, às vezes até um numeral, ele torna-se um substantivo. Então, ocorreu a substantivação. Eu coloquei antes dessa palavra, que pode ser adjetivo, verbo, qualquer palavra, eu anteponho a ela um artigo ou um pronome, ela será substantivada, ok? Depois, falando agora da classificação de substantivos. Vocês assistiram a segunda videoaula, ela fala sobre a classificação dos substantivos. Lembra, os substantivos, eles podem, de acordo com a palavrinha, com o termo, ele pode indicar, nomear, eles nomeiam pessoas, nomeiam objetos, mas ele também pode nomear algo específico, como uma pessoa, uma cidade. Lembrando que tem aqueles que começam sempre com letra maiúscula. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver a classificação. O que o exercício aqui ele fala? Sobre a classificação. Se esse substantivo é primitivo, é derivado, é simples ou composto, concreto ou abstrato. O que ele pedia aqui? Para nós retirarmos desse trecho, né, um substantivo que fosse simples, primitivo, derivado, um composto e um próprio. E depois que nós construíssemos a partir desses substantivos primitivos, e vocês viram lá na videoaula, primitivo por quê? Porque ele é formado por um único radical, por uma única palavra, eu vou formar um derivado, né? A partir desse radical, eu acrescento alguma coisa, um prefixo ou um sufixo, eu acrescento algo antes ou algo depois, e essa palavra, que a princípio é primitiva, ela fica derivada. E aqui eu tenho alguns exemplos, ó, lá no texto, aqui nesse texto. Eu tenho como substantivo simples, aula, semana, chuva, rios. Primitivo, trânsito, região, terra. Derivado, deslizamento, problemão. Composto, quinta-feira, guarda-chuva. E próprio, Jaime, ó, percebam que próprio está com letra maiúscula. Daí, quando eu falo para vocês lá nas atividades, coloquem o nome de vocês com letra maiúscula, é porque é um substantivo próprio, tem que ser com letra maiúscula. No exercício 13, aqui, ó, ele pedia para você construir, para você, a partir do primitivo, você construir um derivado. Aqui são algumas possíveis respostas. Terra, terreno, terráqueo, chuvas, chuvisco, chuvarada, casa, casarão, casebre, região, regionalismo, regional, semana, semanário, semanal. Então, a partir dessas palavrinhas que estão em vermelho aqui, que são palavras primitivas, eu formo palavras derivadas. Lembrando que não é porque elas se parecem que ela é derivada, tá? Quando nós voltarmos, eu vou conversar com vocês, aí dá para nós vermos outros exemplos lá também, bem? Agora, esse exercício, ele fala sobre a flexão do substantivo. Lembra, flexão? Singular, plural,
masculino, feminino, né? Singular, plural de número, masculino, feminino de gênero, e o grau, que é o aumentativo diminutivo. Tem um exercício aqui, o 16, nós vamos falar um pouquinho sobre o grau, mas quando nós voltarmos eu vou discutir tudo isso com vocês lá também. Então, aqui era para flexionar todos eles: luz, luzes, país, países, xerox, xerox mesmo, não vai mudar. Como que eu sei se é singular ou plural? Vai depender aí do substantivo, do artigo que vier antes. Pólen, pólens, jornal, jornais, anfitrião, anfitriões. E aqui já vai uma dica, né? Porque que pólen tem acento e pólens não. Apesar desse O ser aberto, pólen tem acento porque é uma paroxítona terminada em "em". Aqui ela continua sendo uma paroxítona, a sílaba tônica é o pó, mas paroxítona terminada em "ens" não é acentuada. Então tudo isso nós vamos ver mais pra frente, mas fica a dica aí. E por fim, pessoal, o exercício 16. Leia a anedota a seguir para responder as questões 16 a 18. O tio, Espertinha é o nome da anedota. O tio pergunta à sobrinha: mocinha, por que você pegou o carrinho da sua prima? Ao que ela responde: porque não tenho idade para pegar o carrão da mamãe. Então, o 16. Avalie o uso das formas carrinho e carrão de acordo com o que você estudou sobre flexão de grau dos substantivos. Então, aqui muito tranquilo, meninos, olha lá. Na anedota, a forma carrinho foi empregada no diminutivo para indicar um brinquedo popularmente conhecido pelas crianças, que consiste lá em uma réplica em miniatura de um carro. Os meninos brincam muito com carrinho, né? Algumas meninas também, mas é um brinquedo mais masculino. Já a forma carrão foi empregada no aumentativo, não para indicar um carro de tamanho grande, mas para indicar um valor que merece admiração. Então, o carrão da mamãe não é porque é um carro grande, é porque a mamãe tem um bom carro, né? Ela tem um carro legal, um carrão da mamãe, ok? Então, diminutivo porque é empregada no diminutivo para indicar um brinquedo, e no aumentativo no sentido de admiração. No exercício 17, pedia para justificar o emprego do substantivo espertinha no título da anedota. Então, olha lá, foi usado no diminutivo não para indicar o tamanho da menina, mas sim a qualidade dela. Ele tem um valor afetivo, indica o quê? Que a criança ela é muito perspicaz, ela é muito esperta mesmo, espertinha aquela menina, né? Nesse sentido, tá? Então não é porque ela é pequenininha, não. E a 18, interprete a fala da sobrinha na anedota. O uso do verbo pegar tem o mesmo sentido que na fala do tio? Justifique a sua resposta. Então vamos voltar ali um pouquinho, ó. Quando ele diz assim: o tio pergunta à sobrinha: mocinha, por que você pegou o carrinho da sua prima? Ao que ela responde: porque eu ainda não tenho idade para pegar o carrão da mamãe. O que ele está querendo saber aqui, ó? É o mesmo sentido, o pegar o carrinho da menina e o pegar o carrão da mamãe? Na anedota, o verbo pegar, ele tem sentidos diferentes, não é o mesmo sentido. O tio usa o termo pegar no sentido de carregar, tomar, levar de um lugar para o outro, né? Por que você pegou o carrinho da menina, da sua prima? Indicando que a garota carregou no sentido real da palavra, literalmente, ela pegou o carrinho da prima e levou de um lugar para o outro. Já a garota usa o termo, né, o termo, porque eu não posso pegar o carrão da mamãe, no sentido do quê? De dirigir, de se apossar, de sair para dar uma volta no carrão da mamãe. Ela não vai pegar o carro da mamãe tal como pegou o carrinho da prima. Então, o carrinho, ela pegou, ela levou de um lugar para o outro. O da mãe, ela não pode dirigir o carro da mãe ainda porque ela é pequena. Então, é nesse sentido aí a diferença do verbo pegar entre um e outro.
Meninos, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu quis colocar todos os exercícios aqui para vocês, para facilitar para vocês. Por favor, façam essas correções, passem as correções para o caderno. Quando nós voltarmos, nós vamos rever alguns conceitos aí, algumas coisas. Eu espero, e Deus há de querer, que no dia 14 nós estejamos todos lá na escola novamente. Então, naqueles dias nós vamos fazer uma revisãozinha desse conteúdo, mas seria muito importante que agora nas férias vocês fossem revisando os conteúdos de português, né? Peguem as videoaulas, peguem os exercícios, analisem tudo e deixem as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, assim que nós voltarmos, todas essas dúvidas serão sanadas e nós vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, tá? Então eu espero assim que vocês tenham boas férias, que vocês descansem e assim que nós voltarmos nós continuaremos. Fiquem com Deus e até o dia 14, se Ele assim o permitir, e Ele vai permitir.